as religiões de todos os tempos nunca libertaram as pessoas e nunca vão libertar, porque a religião não é o libertador, nunca foi e nunca será. E Jesus, ele não veio foi criar uma religião, uma nova religião, ou renovar a religião israelita. Não foi isso que veio fazer. O anjo, quando trouxe a mensagem para Maria, ele não disse que ia ser gerado no ventre de Maria, ia restaurar a religião israelita, o judaísmo. Ele não disse isso. A mensagem do anjo diz que ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. Veio salvar o seu povo dos seus pecados. O que seria gerado no ventre dela é Jesus, não criar uma nova religião, um cristianismo cheio de dogmas, preceitos e conceitos. Esse não é o propósito da vida de Jesus. Foi salvar. O propósito é salvar, libertar e curar. E isso se deu quando Jesus foi para a cruz. Ali ele atraiu a todos e incluiu a todos no seu corpo. Agora, igualmente, todos devem receber isso e reconhecer isso, que é liberto, é salvo, é feito de novo em Cristo, que a pessoa é uma nova criatura que recebe o Evangelho de Jesus, não é uma nova criatura. Então, o que o Espírito Santo diz é: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações, como fizeram vossos pais no passado. Não faça isso. Que é exatamente o que o povo faz. Mas por que o povo faz? Porque o povo é guiado. As mentes corruptas induzem o povo com promessas suas acerca de Deus e do reino de Deus. As pessoas criaram a maioria dessas promessas. Quando eu falo de pessoas, estou falando dos líderes, a maioria dos líderes que estão por aí ensinando. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele salva não porque você fez alguma coisa ou está fazendo algo. Não. Ele salvou você porque Ele amou você, Ele ama você, Ele quis e quer você no seu reino. E se você ouvir o Evangelho liberta você dessas coisas. Porque quem vai libertar é o conhecer do Evangelho. Sem conhecer o Evangelho, você não conhece Jesus, não conhece a verdade, e o que está escrito não se cumprirá na maioria. Porque ele diz que conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Você vê que o que está dificultando é o desconhecimento da verdade. E agora, a verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo a verdade. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E em João 17,17 diz que a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus é Jesus. Então, o que nós precisamos para possuir e para usufruir é ouvir o Evangelho. E o Evangelho é a Bíblia, em especial a Nova Aliança. Você vai ler falando. Se você não sabe ler, peça alguém para ler. E você ouvindo, receba a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você recebe e ela liberta você. Porque ela é a verdade. Quanto mais você conhecê-la, mais limpo ficará. Você não fica limpo porque ingressou numa igreja qualquer uma delas. Não interessa qual é dela não, e qual é a melhor, qual é a pior, isso não interessa. O que interessa é se você está em Cristo. Se você está em Cristo, é uma nova criatura. Se você conheceu a verdade ouvindo o Evangelho, porque o Evangelho é quem fala que é a verdade para você e gera fé no seu coração. A fé é gerada, a fé bíblica, a fé salvadora, ela é gerada. Então, quando Jesus foi pregado, Romanos 6,18 diz que agora nós somos libertos. É a palavra dizendo. Agora, eu ouvindo essa palavra, eu recebo essa palavra. E essa palavra funciona em mim, gerando fé. Para que eu possa crer no que ela diz, que eu estou liberto. Não serei liberto, não vou ser liberto. Eu estou. Porque eu fui liberto. Agora eu estou liberto. Devo exercer a minha liberdade em Cristo Jesus. Agora eu sou uma nova criatura porque o Evangelho diz que eu sou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você consegue acompanhar o raciocínio? Você consegue ver o que Deus está dizendo? Ó, se você estiver em Cristo, estiver em Cristo, não é numa religião ou numa igreja, qualquer que seja ela, não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que se você estiver nele e ele em você, isso só é possível pela palavra. Não tem como Jesus está em você se não for pela palavra dele, porque é tudo pela palavra, que é ele. Ele diz que se você estiver nele e ele em você, você é uma nova criatura. Eu estou na igreja A, B, C e D, por isso eu sou uma nova criatura. Você ainda não chegou ao conhecimento. Porque você está ainda no desvio e não no caminho. Porque o caminho é a verdade. Sim. Aí é pedir a Deus e orarmos a Deus para que você encontre o caminho. Achando o caminho, achará a verdade, achará a porta, achará o descanso e viverá pela graça liberto.
E aí você compreenderá que é liberto. Amando o dia atrás, desde o dia que você nasceu. Mas você nunca ouviu isso acerca de você e nunca recebeu isso. Quando ouve alguém falar de Deus pelas armadilhas que estão no mundo, tem muita armadilha criada, muita cilada nesse sentido, aí você desconfia da Bíblia, da palavra de Deus, do que Deus diz. Porque a base aí é a confiança, que é a fé. Mas ela não será gerada no seu coração se você não ir para a Bíblia. Eu vou para a igreja e levo até a Bíblia debaixo do braço, mas isso não vai gerar fé em você. E pode até gerar, e depende do que está ensinando lá, se ele usar a palavra ou se usar só o entendimento e a interpretação que ele fez na palavra, você vai demorar muito, vai demorar bastante para crescer espiritualmente. Porque o regar é com a palavra de Deus. E enquanto a palavra de Deus não chegar aos seus ouvidos para que você ouça e receba, a fé não será genuína, não será verdadeira e será minúscula, muito pequena. Mas já é um começo. Se você estiver em algum lugar desses aí, pode ser que em algum momento você ouça a palavra de Deus e ela destrava as coisas. Ela mostra para você que você é liberto, curado, salvo e uma nova criatura, feita em Cristo Jesus. Porque eu estou dizendo? Não, é porque a Bíblia diz. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o julgamento que é para nós fazer. Que o nosso homem velho se foi. Que a nossa natureza velha se foi. Esse é o julgamento. Olhando para o Cristo. Você olha para o Cristo, ó, um morreu por todos, logo todos morreram. Esse um é Jesus, que nos leva a morrer com ele e nos ressuscita com ele. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vai. Ele é Jesus. Você consegue ver? Que o caminho leva você à verdade e a verdade leva você a passar pela porta, que é a verdade, que é o caminho, que é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Você vê isso? Então, você tem a nova vida. Precisa do Evangelho, porque o Evangelho é o pão que alimenta o interno, que é o Espírito que está dentro de você novo. Ele precisa se alimentar e alimentar-se da palavra. E para ser mais rápido, você deve ir para a Bíblia e ler falando. Porque você ouvirá você mesmo. Falando o que Deus está dizendo para você mesmo. E aí você logo vai ver que está liberto. Curado, libertado. Um filho de Deus na terra. Para a glória de Deus.